pessoal, seguinte, perdão pelo barulho, eles não param, mas vamos lá. O que eu já quero falar aqui com vocês, eu vou dar uma misturada, tá? Na série Aprendendo com Cristo, personagem da Bíblia, pode ser que volte também. E palavra, a entrevista que ainda não conseguiu sair nenhuma ainda, mas vai sair. É que eu não tô com tempo para ir até fazer uma coisa bonitinha. Mas vai sair tudo isso, então não vai ser todo dia de manhã só a série Aprendendo com Cristo. Então eu vou estar mesclando. Hoje mesmo vai ser uma palavra e essa palavra se encontra em Mateus. Só que olha que interessante. Eu vou ler Mateus 17, depois eu vou ter que voltar um versículo para vocês entenderem. Mateus capítulo 17 do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei outras 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruço, tomando de grande medo, aproximaram-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Ergue-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Sabe o que é muito interessante nesse versículo aqui? Ele frisa os 6 dias depois. E isso não é muito comum no Evangelho de Mateus. Isso não é muito comum, mas ele frisa 6 dias depois. No Evangelho de Marcos, ele vai frisar os mesmos 6 dias depois. Só que aí quando Lucas narra 8 dias a partir de uma outra coisa aqui. E por que 6? E é isso que eu quero que vocês entendam. O mundo foi criado em 6 dias e no 7º descansou. Isso tem tudo a ver, tá? Você vai entender isso depois. Por quê? Para entendermos primeiro tudo isso, precisamos ir em Mateus 16, 28. Porque assim vai estar escrito: Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, é uma promessa. Há alguns aqui. E quem que ele levou? Tiago, João e Pedro. E era uma promessa que, tipo assim, muitos falaram: como assim? Todo mundo achava que, tipo assim, não vai morrer mais. Não vai morrer. Vai ficar vivo até quando Jesus voltar. Segunda vinda de Cristo. E na verdade, não. Então fica tranquilo. Não entrará no dia do descanso. Ou seja, enquanto ainda tiver obras, Deus vai cumprir a promessa que fez na sua vida. E o mais interessante disso, quando é que sai uma voz do céu dizendo essas mesmas palavras: Este é meu filho amado, em quem me comprazo? Essa voz sai quando o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus. E sai essa voz do céu, simbolizando que o Espírito Santo de Deus iria vir ao mundo através de Cristo. E aqui no Monte da Transfiguração, significando que as promessas de Deus, o mundo espiritual, o reino de Deus, já viria ao mundo através de Cristo. Então, se você tem alguma promessa na sua vida, eu quero te encorajar aqui, agora, a ficar tranquilo, porque não entrará no dia do descanso. As promessas vão se cumprir antes de Jesus voltar, fica tranquilo. Eu sei que é difícil acreditar muitas das vezes, mas Deus não mente, Jesus não mente. E quando ele fez essa promessa, Mateus 16, 28, passaram-se 6 dias, ele não deixou chegar no 7º. Foram 6 dias.
para que a promessa fosse cumprida. Tá? Então, conta aí, contagem regressiva. Antes que Jesus volte, as promessas que Deus fez para a sua vida se cumprirão todas, sem exceção. Tá bom? Porque por Jesus o Espírito Santo veio, e por Jesus o mundo espiritual, o reino e as promessas serão todas cumpridas. Fiquem com Deus. Já curte, compartilha aí, manda pros amigos e é isso aí, hein, pessoal. A gente vai estar gravando alguns vídeos. Eu tenho bastante coisa para falar. Eu quero falar também sobre falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinamentos, tá? E há uma diferença entre falso profeta e simplesmente confusão, só isso. Então eu vou ver se outro dia eu posto sobre isso. Vai ser um vídeo um pouco mais extenso, mas vai ser bem interessante.